capítulo 6, o versículo 3, que diz assim: e enviei-lhes mensageiros a dizer: faço uma grande obra, de modo que não poderei ir para ter convosco. Por que cessaria essa obra? Podei-vos assentar. Confesso que eu cheguei aqui muito inspirada para contar meu testemunho. Cheguei aqui muito animada para falar de tudo o que Deus tem feito e continua a fazer na minha vida. Mas eu quero, através de algumas partes do meu testemunho, deixar relatado um pouco da história de um grande reconstrutor chamado Neemias. Um homem que não colocou barreiras para obedecer o chamado de Deus. A primeira palavra que eu quero liberar nessa manhã, que nós sejamos como Neemias, que não venhamos colocar barreiras para fazer aquilo que Deus determinou para que nós viéssemos a fazer. A Bíblia diz que Neemias estava dentro do palácio. Ele estava ocupando um lugar de grande responsabilidade. E esse lugar que Neemias estava, era o lugar onde ele tinha o dever de experimentar toda a comida que era oferecida ao rei. Naquela época, eram acostumados a envenenar a comida, a bebida, quando não estavam com o agrado de alguma autoridade para matá-lo. Hoje não é diferente. Nós não envenenamos a comida física, mas muitas vezes através da nossa língua, através da nossa fofoca, nós queremos e temos matado homens e mulheres de Deus. Eu venho pedir nessa noite, nessa manhã, que Deus levante Neemias nessa casa, que nessa casa não tenha fofoca, não tenha mentira, que não chegue comida contaminada, mas que nós possamos ser como Neemias, contador de boas novas. Neemias, ele está no conforto do palácio e chega uma notícia ruim. Os muros de Jerusalém estão derribados. A primeira pergunta que Neemias faz não é a respeito da reforma daqueles muros, mas eles perguntam: e as pessoas que ficaram ali? Como é que elas estão? Eu começo a entender através de Neemias que é muito mais importante cuidar de pessoas do que cuidar de coisas. Não, talvez você está preocupado com a sua casa nova, com o seu carro novo, mas é mais importante você cuidar de pessoas do que cuidar de coisas. Neemias, quando ele pergunta a respeito desse povo, o relato que ele tem desse povo é que esse povo está desestruturado. Esse povo está abalado. Há décadas aqueles muros estão caídos, eles estão passando, olhando a destruição daquele muro, e eles não têm uma ação sequer. A posição chamada neutralidade é a posição que Satanás quer dar para nós, que somos filhos de Deus. Quantas das vezes nós passamos por alguns problemas adversos e nós ficamos intactos, ficamos paralisados, dizendo: não sei o que fazer, não sei que decisão tomar. Ei, nessa noite, Deus está te dando uma estratégia, uma sabedoria ímpar. Os muros da sua casa não ficarão derribados, o muro da tua história, do teu ministério, não ficarão derribados, porque Deus vai te dar um posicionamento e você saberá a direção do que terá que ser feito. Nós precisamos parar com medo. Neemias, embora estivesse numa posição de conforto, ele diz: eu vou largar tudo e vou fazer aquilo que Deus me chamou a fazer. Ele não foi precipitado. Não vou usar mais, viu, filho? Agora é só da hora que for para casa. Ele não foi precipitado. Quem é treinado por Deus, ele não usa precipitação. Neemias, após saber das destruições de Jerusalém, a primeira ação que ele toma, ele vai orar. Ei, querido, você que serve a Deus precisa entender, não importa o tamanho da notícia ruim que chegue até você, primeiro vai orar. Muitas das vezes fazemos coisas erradas
porque nós não paramos para esperar a resposta de Deus. Neemias está orando e está trabalhando, ele está servindo ao rei. Eu fico preocupada quando eu encontro com pessoas que se dizem cristãs, que se dizem servas, que quando estão no seu momento de consagração, de jejum, eles dizem, não, eu não posso fazer nada porque eu estou consagrando, não, eu não posso fazer nada porque eu estou orando. Ô querido, está orando, mas vai trabalhando, está orando, mas vai executando, está jejuando, mas vai realizando, não pode parar. Neemias servindo o rei, uma hora o rei olha para ele e vê que o semblante dele já não é igual. Interessante que, se nós formos colocarmos esse rei na posição de Deus, quando nós oramos, Deus, ele olha para o nosso semblante. Deus é o único que conhece-nos por dentro e por fora. Quantas vezes eu sorri com vontade de chorar? E quantas vezes eu derramei lágrimas de alegria? Só Deus sabe interpretar. Aquele rei olha para Neemias e ele fala, o seu semblante já não está igual, você está diferente, Neemias. E Neemias conta, olha, o meu povo, a minha história, está vivendo uma situação de vergonha. Eu queria estar lá, para poder fazer algo em favor da minha nação. Ô querido, Neemias, ele não estava falando dele, ele estava falando da história da sua nação. Neemias não estava falando de uma luta pessoal, ele estava falando de uma luta que tinha invadido todo o território de Jerusalém. Eu entendo que quem serve a Deus não se preocupa só com as suas dores, mas se preocupa com a dor do próximo. Não, eu vou repetir para guardar no coração. Quem serve a Deus não se preocupa só com as suas dores, mas se preocupa com a dor do... É pensando nisso que eu vim atender Missão Resgate. Eu venho de uma situação de muros derribados. Eu venho de uma história de vergonha, de uma casa que era totalmente destruída. Primeiro, eu quero liberar para que você entenda que casa todo mundo tem. Se eu for perguntar, quem tem casa aí, levanta a mão. Difícil é ter lar. Casa todo mundo tem. Casa são 4 paredes e o telhado. Difícil é ter um lar quando você chega e você pode descansar. Você pode compartilhar suas dores. Você pode compartilhar. Não, lar é quando você pode chegar do serviço e dizer, olha, o dia foi difícil. Eu preciso de um colo, eu preciso chorar, eu preciso reabastecer minha energia. Eu quero profetizar nessa manhã que você não vai ter mais casa, você vai ter um lar. Um lar onde você possa ser abraçado pela sua família. Um lar onde você pode ser aconchegado pela sua família. Eu tinha uma casa onde existia um casal, pai e mãe, que as imagens que eu tenho de lembrança é um pai alcoólatra, uma mãe alcoólatra, e ambos agredindo um ao outro. O meu pai, ele era tão sem caráter. Foi por isso que quando a Verônica falou, eu acho que era mais feinha quando eu fui traída. O bom homem, ou a boa mulher, ela nunca vai trair o seu cônjuge. Nunca. Porque a traição chama-se falta de caráter. Não é corpo, não é beleza, não é idade, é falta de caráter. Meu pai, ele traía minha mãe traía meu pai. Uma casa onde havia brigas, fome, muitas necessidades. Muros totalmente derribados. Eu, com 8 anos de idade, eu fui estrupada por um dos amigos do meu pai. E eu nunca tive coragem de contar para o meu pai. Mas Deus, embora todas as dores que nós estávamos passando, embora todos os muros caídos daquela casa, os olhos de Deus estavam sobre nós. Eu já quero dizer e profetizar para você, não importa como está a situação da sua casa, não importa como está a situação da sua família, os olhos de Deus estão sobre você. No meio de toda aquela bagunça, o meu pai, nós frequentávamos uma igreja, nós frequentávamos um templo com o nome de Candomblé.
Quando nós íamos para o candomblé, eu, a minha mãe e o meu pai com 37 anos de idade, ele passava de frente a uma igreja, Assembleia de Deus Madureira. Hoje nós chamamos de Adebras, mas Assembleia de Deus Madureira. Enquanto meu pai passava de frente a essa igreja, o meu pai ouvia aquela igreja fervorosa, aquela igreja que dava glória, uma igreja viva, aquela igreja que não olha para lutas, mas que entende que esse é o lugar de adoração, de busca, aonde nós encontramos resposta. O meu pai indo para aquele terreno, ele dizia: eu não consigo entender como essas pessoas que têm tantos problemas, ainda têm força para dar glória a Deus e aleluia. Ei, nessa noite, nessa manhã, tem muita gente que está do lado de fora, aqui em Araçariguama, e está dizendo: eu não consigo entender aonde é que esse povo encontra forças para dar glória a Deus e aleluia. O meu pai um dia deixa de ir naquele terreno, e ele entra dentro da igreja evangélica. Não existe Deus maior do que o nosso Deus. Não existe um Deus mais vivo do que o nosso Deus. Aquele homem que é violento, aquele homem que bate na mulher, aquele homem que é adúltero, aquele homem que é alcoólatra, ele entra dentro de uma igreja evangélica e ele ouve a palavra. A palavra que é liberada sobre a vida do meu pai é: eis que o Senhor, o teu Deus, estou te preparando um lugar. Eu já entendo uma coisa: Deus, ele odeia o pecado, mas ele ama o pecador. Deus, ele nunca disse que ele não ama aquele que está fora do caminho. Ele ama o pecado que aquele comete, mas ele ama pessoas. O meu pai, entendendo aquela palavra, ele entrega a vida dele para Jesus Cristo. Se eu fosse você, eu tinha dado glória. Eu estou dizendo que um homem que pratica violência doméstica, que é adúltero, que é bêbado, um homem que não tem nenhum caráter, ele entra da igreja e entrega a vida para Jesus Cristo. Talvez você está dizendo assim: pastor, eu estou desistindo do meu casamento. Eu estou desistindo do meu filho, eu estou desistindo da minha sogra, da minha nora. Não tem mais jeito, é a droga, é a bebida. Eu trouxe uma palavra de esperança para você. Se você entregar na mão de Deus, tem jeito. Meu pai entrega a vida para Jesus. A minha mãe não entende o processo que o meu pai está vivendo, e ela coloca o meu pai para fora de casa. O meu pai, quando ele chega e conta à minha mãe que ele entregou a vida para Jesus, a minha mãe começa a agredi-lo, tanto no físico como no verbal. E ele diz: crente dentro de casa, aqui você não fica. O meu pai, que entregou verdadeiramente a vida para Jesus, ele começa a chorar, e ele diz assim: Benedita, eu tenho uma paz tão grande aqui, e nada vai me tirar da presença de Jesus. Eu vou liberar outra palavra. Quem conhece a Jesus, não vive desviando, não. Quem conhece a Jesus é firme. Não, quem conhece a Jesus não tem aquele negocinho de qualquer coisinha: eu vou parar, eu vou desistir. Não, eu vou dar um tempinho, eu vou curar minha dor na cerveja, eu vou curar minha dor na pinga. Não, quem conhece a Jesus, ele fala: eu vou curar minha dor no joelho, no chão, no jejum, na oração, porque eu conheço o meu Jesus. Aquele homem, ele está disposto a sair da casa para viver o evangelho. E a minha mãe disse: então você vai embora, amanhã cedo, sem falta, eu quero que você vá embora. Ele diz: eu vou embora em paz, porque Deus já está me preparando um lugar. Quando foi de madrugada, a minha mãe sente uns calafrios, umas coisas esquisitas. Ela vai acender uma vela para o anjo da guarda. Quando ela volta, ela sente uma sombra saindo de dentro de casa. Ela vai chamar meu pai, porque ela acha que tem gente dentro de casa, e o meu pai estava morto. Eu quero dizer para você que quando Deus faz uma promessa, Ele é fiel para cumprir essa promessa. Não, se Deus falou que vai salvar teu filho, se Deus falou que vai estruturar a tua casa, se Deus falou que vai te dar um lar nessa manhã, Ele está dizendo: eu sou um Deus fiel para cumprir com a minha promessa. Os muros continuaram caídos, mas nós sentimos a mão de Deus entrar dentro da nossa casa. Ei, a mão de Deus está entrando dentro da tua casa. O meu pai morreu
de infarto fulminante com 37 anos de idade. Ficou 2 mulheres desestruturadas. Eu, uma criança terrível. Uma criança que batia na mãe. Uma criança que cuspia na cara da mãe, marota, sem educação. E aí você vai dizer assim, pastora, como você fazia isso? Eu era reflexo do que eu via dentro da minha casa. Tem pessoas que falam, nossa, como essa criança é marota, eu acho que puxou minha avó. Não, puxou você mesmo, querida, porque é com você que ela convive. Essa criança é marota porque mora dentro da sua casa, é dessa forma que o seu marido ou esposa é acostumado a tratar um ou outro, o seu filho vai acostumar a tratar desse jeito. Eu, aquela criança ruim, aquela menina que com 10 anos já estava na prostituição. Com 10 anos eu já era alcoólatra, prostituta, roubava, tinha uma vida totalmente destruída na mão do inimigo. Mas Deus estava levantando Neemias, que ia sair da área de comodismo, para dizer a mim, para pregar um evangelho genuíno. Não, porque para ganhar almas para Jesus, você não precisa ter teologia, não precisa ter escatologia, você precisa ter um amor de missionário para resgatar as vidas dos infernos. Não, para com esse negócio de que é necessário teologia para dizer para alguém que Jesus ama. Para com esse negócio que é necessário escatologia para entrar lá na favela, na biqueira e dizer, eu conheço um Deus que pode mudar a sua história. Eu encontrei com uma menina, ou essa menina encontrou comigo. Essa menina, quando ela via aquela negra, aquela prostituta, ela dizia assim, Sandrão, se tu soubesse como Jesus te ama. Enquanto as pessoas adultas, primeira dama, estavam com medo de ver aquela prostituta suja, aquela mulher que ficava 3, 4, 5 meses sem tomar banho, alcoolizada, se prostituindo na rua, pessoas adultas, dada como quarta pessoa da Trindade, porque tem gente que se acha tão cristão que não tem coragem de pregar para o pecador. Ele não quer se misturar, querido. Nós não somos uma companhia secreta, nós somos um agente motivador do evangelho. Para com esse negócio de que você não vai na biqueira, de que você não vai no presídio porque você é crente. As almas de lá também necessitam ter um resgate para a sua história. Aquela família destruída, eu lembro que eu fui no terreno ver a minha mãe entregar a cabeça para o Exu. Lá no terreno, a minha mãe tinha o codinome de cavalo. Eu e a minha mãe, cavalo. Eu acho tão lindo que depois que eu vim para Cristo, o diabo me chamava de cavalo, Deus me chama de filho. Não, se eu fosse você, eu tinha dado glória. Porque lá no inferno você tem fardo pesado, cavalo. Mas aqui o teu fardo é leve, filho. Eu vi a minha mãe entregando a cabeça, com pessoas, os cambonos escarrando no chão. A minha mãe possuída de demônio, lambendo aquele escarro. Eu vi a minha mãe rasgando galinha viva e bebendo sangue no dente de galinha viva, andando naquele terreiro. Nós fomos acorrentadas pelo inimigo. A minha mãe entregou meu corpo para um Exu, o qual ele vinha todos os dias manter relações sexuais comigo. Eu acordava com mordida, com chupadas, com unhadas na minha costa, possuídas de demônio, mas a mão de Deus continuava dentro da minha casa. Muros caídos, muros derribados, história arruinada, e Deus falando com alguém dentro do palácio. Aquela menina, ela chega até mim com 6 anos de idade. O que um adulto não teve coragem de dizer, ela teve. Ela olhou para mim e disse, Sandrão, se tu soubesse como Jesus te ama, dá uma olhada para o teu irmão e diga, você não tem noção o quanto Jesus te ama. Aquela menina incansavelmente, ela não usava línguas estranhas, ela não sapateava,
Ela não profetizava, ela apenas dizia: se tu soubesse o quanto Jesus te ama. Através daquela menina, eu fui resgatada e reconstruída por Deus. Eu não posso estender porque nós começamos 8 horas da manhã. Mas aquela menina um dia chega na porta da minha casa. Ela dá um sorriso para mim e ela diz assim: vai ter uma festa na minha igreja. E lá na minha igreja o meu pastor disse que quem levar uma visita vai ganhar um prêmio. E eu já disse para os meus pais: a minha visita é a Sandrão. Eu olhei para aquela menina, eu nunca tinha entrado numa igreja. O que eu ia fazer da igreja aos domingos? Eu colocava um shorts curto, uma blusa acima do umbigo, e eu ia dançar samba ali na porta da igreja. Eu ia zombar dos pastores e das mulheres cristãs. Ai daquele que zomba de quem serve a Deus, porque ele só tem 2 opções: ou ele converte ou ele morre. Graças a Deus que eu me converti. Aquela menina, às vezes eu e minha mãe, nós assistíamos um culto pela televisão. Pela manhã nós levantávamos 8h30 da manhã. Nós morávamos perto da Assembleia de Deus Madureira. Nós fazíamos um copão de caipirinha, sentava na frente da televisão e ficava assistindo o culto. Às vezes o pastor dizia assim: você que está com esse copo de pinga na mão, Deus tem uma palavra para vocês. Eu e minha mãe chorava e dizia: é para nós, e tomava pinga. Nós entendíamos a palavra, só não recebíamos a palavra. Aquela menina vem com um desafio: a minha visita é você. O meu coração treme de medo. Ei, você está correndo do inimigo? Na verdade, quem serve o inimigo treme de medo quando vê um crente de joelho no chão. Não, para com esse negócio que na sua casa tem maldição, tem olho gordo. Não, não. Se você serve a Deus de verdade, filho, não tem diabo para interromper o que Deus preparou para a tua vida. Aquela menina me faz o convite e eu começo a ficar desestruturada. E o meu pensamento, eu lanço sobre essa menina. Eu digo para ela: eu só vou na sua igreja o dia que você for na minha. Aquela menina tem 6 anos de idade. Ela sorri para mim e ela disse: se eu for na sua igreja, você vai na minha? Eu falei: vou. Ela falou: então espera, porque eu vou pedir para o meu pastor. Se ele deixar, eu vou. Tem crente que está pedindo autorização para profeta. Está pedindo autorização para cartomante gospel. E esquece de honrar seu pastor. Aquela menina falou: eu vou pedir para o meu pastor. Ela vai falar com o pastor dela. E quando dá de 7 a 10 dias, ela aparece em casa. Parece bem vestida, parece arrumada. E ela diz assim: Sandrão, eu falei com o meu pastor. E o meu pastor disse que eu posso ir em paz, porque o próprio Deus vai comigo. Eu entendo que quem tem liderança, que quem se submete à liderança não anda sozinho. O próprio Deus vai com ele. Neemias, quando sai do palácio, ele não sai sozinho. Ele sai com cartas de autoridades para a reconstrução do muro. Ei, para de ser esse crente banda voa, que ninguém sabe que igreja você é, da onde você veio, para onde você vai. Firma os seus passos no lugar e serve a Jesus. Para disso. Aquela menina vai comigo no terreiro, numa noite de sexta-feira. Para quem frequenta o candomblé, a umbanda, a noite de sexta-feira é a noite onde os espíritos têm um poderio maior, onde as potestades das trevas atuam com mais autoridade. Eu sou grata a Deus, porque o Deus que eu sirvo, ele não precisa de uma sexta-feira para trabalhar. Ele trabalha na segunda, ele trabalha na terça, ele trabalha na quarta, ele trabalha todos os dias da nossa vida. Se é para Jesus, aplaude com força, porque o nosso Deus não precisa de sexta, ele apenas precisa de um coração aberto, porque ele trabalha de domingo a domingo, ele é incansável. Eu olhei e falei: essa menina está perdida. Noite de sexta, onde os demônios têm tanta autoridade, ela vai sair endemoniada daquele lugar.
Eu pego aquela menina e vou com ela até o terreiro. Ela vai sem medo. Nós vamos conversando, quando chega no terreiro, eu coloco ela no primeiro banco, e no meu coração eu digo assim, com aqueles muros derrubados da dor, da angústia, da opressão do diabo, eu digo assim, essa menina vai sair endemoniada daqui. Quando abre as cortinas do terreiro, que nós começamos a bater atabaque, a riscar o ponto, risca o primeiro ponto, não acontece nada. Aquela menina está de joelhos, ela senta e coloca a Bíblia no colo e começa a olhar para nós. Risca o segundo ponto, não acontece nada. Risca o terceiro ponto e não acontece nada. A mãe maior daquele candomblé, ela diz, quem é essa menina? Quem trouxe ela aqui? Eu respondo, sou eu. Ela diz, pois tira ela daqui, porque o que está com ela é maior do que o que está em nós. Ei, eu quero declarar que o que está com você é maior. O Deus que você serve é maior. Não tem macumba, não tem mandinga, não tem trabalho. O que tem é um Deus todo-poderoso, o qual declara através da tua palavra que nenhuma ferramenta preparada contra ti vai prevalecer, porque o que está com você é... Aquela menina, quando ela sai do terreiro, a primeira pergunta que ela faz para mim é essa. Ela não pergunta se... Pode deixar, filha. Ela não pergunta o que aconteceu. Ela não pergunta se deu certo ou se deu errado. Mas ela entendeu que o Deus dela é maior. Você precisa entender hoje que não importa como estejam os muros da tua casa, os muros da tua família, o teu Deus, o nosso Deus, Ele é maior. Não, se eu fosse você, eu levantava a mão para o alto agora, e eu declarava, o Deus que eu sirvo, Ele é maior. Ele é maior do que qualquer maldição, maior do que qualquer olho gordo. Ele é... Aquela menina quando sai do terreiro comigo, ela não pergunta nada, ela só olha para mim, dá um sorriso e diz assim, e aí, Sandrão? Vamos na igreja comigo? Pensa numa mulher que as pernas tremeu. Vocês dão risada porque não é vocês. Eu falei, se essa menina de 6 anos parou o inferno, o que aqueles crentes vão fazer comigo? Eu vou ficar retorcendo 5 meses lá. Mas Deus é bom, né? Eu fui para o culto. Ouvi a palavra. Eu não entreguei minha vida para Jesus aquele dia. Eu quero dizer para você que uma reconstrução não acontece do dia para a noite. Uma reconstrução acontece no tempo determinado por Deus. Não, aqueles muros estavam há décadas caídos. Neemias, como líder, ele chama pessoas para ajudar ele a reconstruir os muros. A Bíblia diz que as pessoas que ele chama estavam com a espada e com a pá na mão. Um bom reconstrutor, ele tem que ter a palavra e o serviço. Um bom reconstrutor, não adianta ele ter a palavra e não trabalhar. Não adianta ele trabalhar e não ter a palavra. Neemias ajunta o povo estava disperso. Eu quero deixar uma palavra para o executivo que está aqui. Um bom líder, ele não faz nada sozinho, ele chama o povo. Não, é que trabalhar com o povo é difícil. Quem falou para você que ia ser fácil? Quem falou? Trabalhar com o povo, quando a gente chama o povo, eu digo porque eu sou privilegiada, eu trabalho no legislativo e sou pastora. Trabalhar com o povo, no meio do povo vem aquele desanimado. O desanimado é terrível. O desanimado está falando para ele, eu vou te dar 1 milhão. Ele fala, eu vou ter que declarar o imposto de renda. Desanimado. Você pode falar o que quiser para ele, ele só sabe reclamar. Não tem gente que vai viver reclamando. Você está fazendo, e ele vai viver reclamando. Mas tem aquele que é animado, que chega junto de você, você não precisa dar nada, mas ele fala, estamos juntos, vamos para cima, porque eu já entendi o seu chamado. Você é o Neemias, pode contar comigo. Eu estou com a espada e com a palavra. A Bíblia diz que quando Neemias convoca aqueles homens,
eles estão longe, estão dispersos. Neemias ajunta. É o que aconteceu nessa manhã. Está tendo um ajuntamento de pessoas, um ajuntamento de liderança, aonde Deus está liberando uma voz profética. A partir de hoje, você não vai mais trabalhar sozinho. Deus vai te dar estratégia para você aprender a ajuntar um povo. Rei Kendibiasia Naia, Relebequi Rechobia, Elidesirra. Tem um moço moreno de camisa preta, de barba, fica de pé um pouquinho. Relebanda Cássia, Relidesobia, Kenichobi, Kenirefaz. A Bíblia diz que José estava dentro da casa. E quando José está dentro da casa, ele tem um encontro com a sua família. E quando ele vê a sua família reunida, ele fica desequilibrado, mas ele procura um lugar para chorar. Deus está dizendo nessa manhã, eu vou te dar equilíbrio para você passar por essa luta. Relevando de serra de quirra. Há momentos que tu diz, Senhor, eu preciso dar uma parada para aliviar minha mente. São muitas guerras. E Deus está dizendo, eu estou trazendo equilíbrio nas tuas emoções para você vencer essas guerras. Aleluia. Aquela moça de Poá, fica de pé, querida. Relemando, relibiou, esse negócio é Poá, né? Esse risco branco e preto aí, né? Relibiando, Kirra, Elideser. Neemias, quando chega, ele olha a sujeira que está, tijolos caídos, e ele não se preocupa. A primeira coisa que ele faz vamos limpar. Deus está dizendo, algumas pessoas te afastaram da sua vida, foi eu, teu Deus, que tirei. Decai, relidesorre. Há momentos que você olha, o teu coração dói, saudade, falta, mas Deus está dizendo, o que eu tenho é melhor. Não chore pela limpeza que eu fiz, o que eu vou dar vai ter alicerce e base, e você vai salmodiar de alegria pelo aquilo que Deus vai fazer. Neemias, o povo está trabalhando e está limpando. Deus não trabalha em cima de sujeira. Não. Deus não vai trabalhar em cima da sua mentira. Deus não vai trabalhar em cima da sua falsidade. Primeiro ele vai limpar. Ele vai falar, eu quero ver como é que está o alicerce. Não, porque Deus não está preocupado com os muros quebrados. Deus não está preocupado com os tijolos quebrados. Ele quer saber se você tem alicerce. Não, porque quem serve a Deus, ele tem que ter alicerce. Vai vir calúnia, vai vir pedrada, vão querer arrancar as coisas da tua vida, mas você vai dizer, eu não vou sair do lugar, porque eu tenho ali. Senhor de camisa amarela de barba, fica de pé. Fica de pé. Relibiando, relibia de cóbia de sirenei que nobiessa. Eu vejo Deus mexendo numa pequena empresa. Ele diz, eu sou um Deus fiel, que de pequenas empresas eu vou fazer de grandes negócios. Descansa a tua alma, porque tu diz, parece que não vai dar mais em nada, o negócio é parar, fechar, e Deus está dizendo, permaneça fiel no pouco, que sobre o muito eu vou te colocar. Deus, tem glória aí, tem aleluia. A presença do Eterno está aqui, aleluia. Deputado Oséias, fica de pé. Relibiando que sirra. Elibiando sei que nobia de lirefaz. Eu creio que hoje é a segunda vez que eu estou te vendo. Relebai que sou de que nirefaz. E eu pedi para o Senhor ficar de pé, porque eu entendo que a sua patente é muito maior do que a minha. Não como deputado, mas no nível espiritual. O meu Deus diz assim, traz a memória do meu filho, quando eu livrei ele daquele infarto.
relemando que se redequi refaz. Deus diz assim: fui eu que te livrei do vale da sombra da morte e te acrescentei vida. Alai que chobinécia. Aí há momentos que tu diz assim: Senhor, esse acrescentamento, o que posso eu te dar pelo todos os benefícios? Porque tu é grato pelo dom da vida. E Deus te trouxe aqui nessa manhã para dizer: tu estás sendo fiel no propósito que eu te chamei. Alabanda Sirra. Eu vejo Deus visitando a tua casa, visitando alguém de dentro da tua parentela. Deus dizendo: diz ao meu filho, descansa o teu coração, porque é eu quem cuido dos teus. Aonde os teus olhos não chegam, eu chego. Eu vejo Deus abraçando o filho e dizendo assim: eu estou trazendo paz sobre a vida dele, diz o Senhor. Eu preciso parar, né? Eu não tenho noção do relógio. Deus é fiel. Reconstrução do muro. O povo está trabalhando, está limpando, está tirando a sujeira, está tirando tijolos quebrados. Um dia, eu disse para Deus assim: Senhor, o que o Senhor, Neemias, jogou todos os tijolos? E Deus falou: não, tem tijolos quebrados que são reaproveitados. Eu não entendi. E aí, Deus falou: você, filha, quem era você? Um tijolo quebrado, toda lascada na droga, na bebida, na prostituição, e eu coloquei você no meio da reconstrução. Ei, quebrado ou inteiro, permaneça na casa do oleiro. Ah, pastora, é porque eu desviei, é porque eu errei no meio do caminho, eu não sei o caminho para voltar. Deus está dizendo: permaneça na casa, permaneça na casa, permaneça na reconstrução da tua história. Eu não entreguei a minha vida para Jesus, mas um dia, eu estava muito bêbada, eu fui na fila de um trabalho como a Missão Resgate. Eu fui buscar a minha cesta básica, alcoolizada, cheia de pecados, não que eu não o tenha hoje. Hoje eu não pratico o pecado, mas eu sou uma pecadora. Eu estou com a minha cesta nas mãos, estou bêbada com a cesta básica que dava na porta de uma ação social. E quando eu estou naquela porta, a notícia que tem dentro da minha casa é uma notícia de morte. A minha mãe está com câncer, com um nódulo atrás da orelha esquerda, atrás da orelha direita, os movimentos esquerdos, todo parado. Minha mãe alcoólatra, mulher que dormia na rua. Eu estou com a minha cesta básica na mão e o diagnóstico que tem é: sua mãe vai morrer. Eu pego aquela cesta e, pensando na morte da minha mãe, eu sento na calçada e começo a chorar. Naquele dia que eu estou com a cesta no chão, na calçada em lágrimas, passa pastor Elias Adrião. Pastor Elias Adrião, ele olha para mim e ele diz assim: você quer que eu leve a sua cesta? Eu falei: o senhor que sabe. Ele coloca a cesta dentro do carro e vai para minha casa. Ele não dá carona para mim, porque o homem de Deus não coloca qualquer um no carro, não. Para com esse negócio: aí é minha amiga, para de colocar prostituta, para de colocar gente que não presta, não. O bom cristão, a mulher está falando: amor, para de colocar essa mulher, você está turrando, daqui a pouco você vai cair em adultério, porque você não está tendo visão. Escolhe quem entra dentro da tua casa, quem entra no teu carro, quem entra dentro da tua vida, porque você é escolhido. Escolhido precisa ter visão. Eu entrego aquela cesta para o pastor Elias Adrião. Hoje ele está vice-presidente na Adebrais, na cidade de Porto Feliz, onde eu sou membro, onde eu trabalho, onde eu sou evangelista, reconhecida pelo pastor Daniel Malafaia. Eu entrego aquela cesta para o pastor Elias e volto para o bar. Eu vou beber. Enquanto eu estou bebendo no bar, me vem a mensagem, depois de um tempo: Sandrão, Jesus te ama. Eu entro no banheiro bêbada, eu dobro meus joelhos e eu falo para Deus: Deus, a minha mãe vai morrer, mas um dia lá no passado,
Uma menina disse que o Senhor me ama. Se o Senhor realmente me ama, olha, eu não tinha nada para dar para Deus. Se o Senhor realmente me ama, cura minha mãe, que eu vou ser cristã e nada vai fazer eu sair dos caminhos do Senhor. Deus ouviu aquela oração, porque quando eu cheguei em casa, a minha mãe, ela disse da seguinte forma: filha, eu queria que você desse essa cesta para o pastor. Eu falei: para o pastor, mãe? A gente passava fome. Eu falei: para o pastor, mãe? Ela falou: é. Eu falei: por quê, mãe? Ela falou assim: olha, não sei se você reparou, mas o pastor, quando sai de casa, ele dá um beijo na esposa. Os filhos, quando vão para a escola, pedem benção a pai, benção a mãe. Quando eles vão sair, ele abre a porta para a esposa entrar no carro. Ô, querido, talvez você é um excelente obreiro e um péssimo marido. Não, aqui na igreja não adianta você fazer sucesso, não. Ficar duro olhando o carro, dizendo eu sou cristão. Não, é lá dentro da sua casa que você precisa ser top, que você precisa ser um marido alfa, que abre a porta, que leva café na cama, que paparica a sua esposa. É lá na sua casa. Não, pastora, mas eu sou um excelente diácono e um péssimo marido. O primeiro ministério começa na casa. E digo mesmo para a esposa: não, essa escova cara que você paga, esse aplique caro que você põe, não é para mim ver, é para o seu marido ver. Não, de vez em quando, de segunda-feira, dá uma incrementada nesse rosto acabado aí, diz: eu vou me arrumar hoje para o meu marido. Precisa dar uma melhorada, a gente precisa entender. A gente às vezes quer se mostrar na igreja, na casa, a gente quer andar de camiseta. Eu amo o prefeito Rodrigo, sou fã da primeira dama Mirella. Não, lá em casa também coloca tudo apertadinho, tudo arrumadinho, e diga: eu amo a minha família, e eu vou dar o melhor para a minha família. Precisamos acordar. Não é fácil, né, para andar de salto alto todo dia, mas é necessário. Não é fácil. Não tem, ai, pastora, meu maridão não me procura mais. Também está escondido atrás desse moletom manchado de que boa. Dá uma ajeitada aí. Dá uma ajeitada que ele te acha. É que quando ele vai procurar você, ele dá de topo com a cara do Rodrigo, ele desanima. Ele fala: epa, voltei. Então melhora. E também não é para dormir com a camiseta. Posso falar que eu não fiz camisola, eu fiz camiseta evangelística. Então, por favor. Aquele pastor, a minha mãe começa a dar testemunho daquele pastor. Ela não conhece o pastor, mas aquela mulher alcoólatra, macumbeira, aquela mulher que tem uma vida errante, ela está observando os passos de um homem crente. Sorria, tem vizinho que está te filmando. Não, talvez você está aqui achando que eu tô sapateando. O vizinho está falando, está sapateando aqui, mas vive batendo no filho, manda o marido embora, vive saindo para a rua dando escândalo. Não, querido, sorria. O problema não é aqui dentro. O seu testemunho tem que ser lá fora. A minha mãe fala: leve a cesta para o pastor. Eu chego a levar a cesta para o pastor Elias, missionária Débora. Quando eu entrego a cesta, esse casal fala: entra para dentro. Nós queremos orar por você. Quando eu entro dentro da igreja, lá na cidade de Boituva, pastor Elias e missionária Débora começam a orar por mim. E a única palavra que eu lembro desse pastor é essa: Senhor, está aqui a sua filha, que fez uma oração no banheiro daquele bar. Eu, bêbada do jeito que eu estava, eu fui batizada com o Espírito Santo. Eu levantei totalmente liberta da bebida, liberta do cigarro. E à noite eu já estava no culto, adorando ao Senhor Jesus. Ei, eu estou falando para você nessa noite, que não importa como você deixou a sua casa, se você orar, o milagre vai ser instantâneo dentro da sua casa. De noite eu já estava no culto, já estava adorando a Deus, já não fumava, já não bebia, já pregava a palavra. E a minha mãe está alcoólatra dentro de casa. A minha mãe, ela está torta de um lado. E um dia pela madrugada Deus me acorda. Quando Deus me acorda, Deus diz assim: levanta, que eu vou fazer um milagre dentro da sua casa.
Levanta a mão para o alto hoje. Eu quero profetizar para você, Deus vai fazer um milagre dentro da tua casa. Não vai ser na casa do vizinho, porque você já cansou de ver milagre na casa do vizinho. Vai ser dentro da sua casa. Deus vai entrar de uma maneira extraordinária e vai curar câncer, vai curar AIDS, vai curar paralisia. Vai chegar milagre dentro da sua casa. A minha mãe está dormindo, eu levanto e vou orar pela minha mãe. Eu não sabia orar, porque eu sou crente das antigas, e os pastores usavam uma palavra difícil, beneplácito, benevolente. Eu era analfabeto, eu nem sabia o que é esse negócio de beneplácito, benevolente. Eu lembro que uma vez o meu pastor disse para mim, aquele que deseja é psicopato, boa coisa deseja. Eu falei, o que será que eu estou desejando, Senhor? Fiquei com medo, pastor. Não sabia o que era. Analfabeta, mulher de rua, nova convertida, 45 dias de evangelho. Deus me acorda de madrugada e fala, levanta, que eu vou fazer milagre na tua casa. Eu levanto, vou orar pela minha mãe. A minha mãe tem uma crise convulsiva. Nessa crise convulsiva, a minha mãe, ela vomita uma bola mais ou menos desse tamanho, com gilete, com cigarro, com lápis, com cabelo. Eu corro, chamo o pastor estoura aquela bexiga, aquela bola, com formato de bexiga. Sai aquele odor horrível dentro de casa. Minha mãe começa a ter uma crise convulsiva. E o pastor diz assim, pode dormir tranquilo, porque chegou libertação e salvação para a tua casa. No outro dia, pela manhã, minha mãe acordou curada. Aquele nódulo que ela tinha atrás da orelha, tinha 25 pontos. Deus curou minha mãe do câncer. Em 52 dias de evangelho, a minha casa estava totalmente de pé. Nós estávamos libertos da bebida, da prostituição, da mentira, do vício. Em 52 dias, Deus tirou toda a sujeira e reconstruiu a história de uma família. Eu quero profetizar hoje, não importa quanto tempo você vem lutando, em 52 dias Deus vai fazer sinais e maravilhas na tua vida. Em 52 dias vai ter virada, vai ter mudança, e você vai chegar na tua igreja e vai testificar, o meu Deus, Ele levantou os muros da minha casa. A minha mãe, graças a Deus, eu pude dizer, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Minha mãe morreu no ano de 2017. Morreu firmado na palavra. O ano de 2017, ano de grandes dificuldades. Mas quando a minha mãe vai tá no leito do hospital, ela deixa 2 ordenanças para mim. A primeira é, o escolhido não tem escolha. Dá uma olhada para o teu irmão e diga, você é escolhido. Você não tem escolha. Não para com mimimi, que eu vou largar esse ciclo de oração porque eu não aguento mais. Eu vou largar a mocidade, eu vou largar a política, eu vou largar isso, aquilo. Não, você é escolhido. Você não tem. E a segunda coisa, a segunda palavra que a minha mãe deixou, foi carregue a sua cruz. Não arraste. Tem muita gente arrastando a cruz. Tem muita gente chorando no Facebook. O cara mandando mensagem pessoais pelo Instagram. Ei, larga a mão de ser crente fraco. Carrega a sua cruz. Não arrasta ela não. Fica de pé, minha linda de vestido chique, porque eu já vou entregar. Edibian de Sirra. Relebai que cholde de Sirrefaz. Enquanto eu olho para você, o meu Deus me dá um nome, ansiedade. Ele caia chomi ressoe. É que entender o tempo de Deus e como Ele vai fazer é muito difícil. Mas o Eterno diz assim, acalma a tua alma, porque a minha promessa está de pé sobre a tua vida. Ele mandou de bai que chou de sirra. Deus me leva do domingo e diz, o domingo foi de choro, o domingo foi de dor.
mas Deus está dizendo: eu vou limpar dos teus olhos toda lágrima. Há uma unção profética, e ninguém para o que eu coloquei na tua vida. Fui eu quem te escolhi, Dequirra, e não é a dor, não é a mágoa, não é a angústia que vai te derrotar, diz Deus nessa noite. Olha eu com noite, que é de manhã ainda. Vem cá, pai. Vem cá. Sobe. Ajuda a subir, pai. Ajuda a subir. É isso. Se eu tivesse meu pai crente, eu também queria ficar com ele em cima do altar. Não é verdade? Quando foi em 2017, a minha mãe morre. E Deus, Ele começa de uma maneira ímpar trabalhar na minha vida. No meio de todas aquelas perdas, no meio de todas aquelas dores, Deus levanta o ministério, o pastor a Sandra Alves. Deus, Ele cumpre aquilo que a minha mãe disse. A minha mãe, no leito de dor, ela diz: Deus disse que vai cuidar de você. Deus está cuidando de você. Deus não te tirou do palácio para reconstruir uma história, para você morrer no meio de dores, de aflição e de decepção. Deus te tirou do lugar de conforto, para você dizer: eu sou um reconstrutor de boas novas. Eu tenho a força de Neemias, eu tenho a estratégia de Neemias. Os muros caídos não vão me parar, pelo contrário, eu vou ter a espada na mão, e vou ter trabalho. Fica de pé nessa manhã. Você que trouxe a Bíblia, diga: eu vou ter a espada na mão. A maior espada é a palavra de Deus. Contra ela não há argumento. Contra ela não há medo. Não. A palavra de Deus é a armadura do crente. Não adianta deixar a Bíblia aberta no Salmo 91, endurecido ali do lado da cama. Essa espada é para ser lida e para ser vivida. Essa palavra seja o direcional para você dessa manhã. Você que tem enfrentado barreiras emocionais, você que chegou aqui talvez desacreditando que Deus pode mudar a história da sua casa, da sua família. Eu sou testemunha viva do que Deus fez comigo, e Ele vai fazer com você também. Eu sou testemunha viva daquilo que Deus fez na minha história, daquilo que Deus fez na minha casa, e Ele também vai fazer com você. As pessoas da minha cidade, quando me veem, eles olham e dizem: como pode a Sandra estar vivendo essa história? Eu lembro que no ano de 2020, o prefeito, que não é o atual prefeito que está hoje, quero até aproveitar e mandar um beijo para o prefeito Edson Marcus, o prefeito que antecedeu, eu estava vivendo uma vida de muita pobreza, quebrada dentro da casa do oleiro, e ele disse para mim assim: eu vejo que as pessoas gostam de você. Eu falei: amém, prefeito. Você não quer sair candidata a vereadora? E eu falei: eu vou orar. Eu nunca fui contra e nem a favor da política. Hoje eu incentivo as pessoas que são cristãs a entrar na política. Hoje eu incentivo, é necessário. Eu falo para as pessoas que são cristãs: apoiem vereadores que servem a Deus. Não aqueles que aparecem na eleição em dia de culto. No ano de 2024 que está chegando, vai aparecer tanto político crente que vai dar até medo.
Não, apoia aquele que vem numa caminhada servindo a Deus. No ano de 2020, quando eu estava muito ruim, doente, com uma doença chamada alopécia, eu estava enfrentando problemas emocionais, sentimentais. Deus me disse: eu vou te dar uma cadeira de honra na tua cidade. Eu vou te colocar no lugar de destaque, mulher. E o meu prefeito vem e me convida para sair candidato a vereador. A palavra que o meu prefeito dá é essa: você não vai ganhar, porque você é preta, você é pobre e você é careca. Eu olhei para ele e falei: e por que o senhor me convidou? Ele falou: porque a pessoa preta tem cota, vai me ajudar na cota. Eu fui orar e Deus falou: sai, que eu vou te dar uma cadeira no legislativo. Eu saí morrendo de medo. Eu nunca gostei muito de disputa. Então eu saí morrendo de medo. Quando Deus percebeu que eu estava com medo, Deus me tirou do cenário. Deus me trouxe no altar para pregar. E quando tanto eu estava pregando, Deus estava fazendo a minha campanha lá na minha cidade. Hoje eu posso dizer aqui, eu sou a mulher que foi mais votada na cidade de Boituva. Eu ocupo uma cadeira no legislativo. Eu quero dizer que a promessa que Deus fez para a sua vida continua de pé. A promessa que Deus fez para a tua casa continua de pé. Não, as pessoas podem olhar e dizer: você não tem aparência, você não tem perfil, você não tem o estudo. Mas Deus está dizendo: a promessa que eu fiz para a tua vida continua de pé. Neemias reconstrói coisas que estão há mais de décadas derribadas. Ele reconstrói juntamente com o povo em 52 dias. Em 52 dias é mudada a história de uma nação. Em 52 dias volta a dignidade para o povo de Israel. Eu quero convidar você a colocar a mão no seu coração. Eu quero profetizar nessa noite, a contar de agora, que em 52 dias vai ter milagre na cidade de Araçariguama. Que em 52 dias vai ter milagre em Barueri, Osasco, eu não sei as cidades que estão aqui. A minha cidade, Boituva, eu vou ver mudança em 52 dias. Eu sei que para acontecer esse evento houve uma guerra espiritual, que tentou travar o executivo, tentou travar o legislativo, mas Deus está dizendo assim: os muros que foram quebrados, eu estou restituindo em apenas 52 dias. Não importa a falácia, a fofoca, não importa as mentiras que foram ditas, o que importa é que a mão de Deus está contigo, e quando a mão de Deus está conosco, ninguém pode impedir o que Deus vai fazer conosco.